Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vou ler de novo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora vá, por favor, para Colossenses, capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu vou ler outra vez. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmos. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo número 30, verso 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém. Senhor, obrigado pela palavra, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto que fala de escolha e consequência. Esse texto que nós acabamos de ler. Os dois primeiros textos nos revelam detalhes sobre cada uma das opções que esse texto de Deuteronômio colocou para nós. Então perceba que nós temos que entender alguma coisa. Nós somos cristãos. Nós somos aqueles que acreditam que o Cristo de Israel, o Messias de Israel, veio à terra na pessoa de Jesus Cristo. Existe um grupo de judeus que não acreditam que Jesus é o Messias. Eles ainda aguardam o Messias. Não é desse grupo que nós fazemos parte. Nós fazemos parte daquele grupo de judeus que evangelizou os gentios, dizendo: o Messias, o esperado, o prometido, aquele que recebeu de Deus a autoridade para salvar a humanidade da sua própria destruição, já veio à terra, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a presença de Deus na terra.
Paulo vai dizer que em Cristo Jesus reside a perfeição da divindade. Você quer ter uma experiência pessoal e perfeita com Deus? Você tem essa experiência numa relação de fé com Jesus Cristo. Ponto. A Bíblia chega a dizer que o Deus invisível ganha visibilidade em Jesus Cristo. Então nós somos aqueles que, evangelizados pelos judeus messiânicos, pelos judeus que acreditam que Jesus é o Messias, também esse grupo gentílico passou a acreditar, nós somos desse grupo. Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, nós acreditamos que Jesus é a porta pela qual nós entramos à presença de Deus, nós acreditamos que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, que Jesus Cristo é o sangue da aliança que fazemos com Deus, e assim existimos em Deus e somos perdoados dos nossos pecados, ganhamos a chance de recomeçar a cada dia uma caminhada de santidade e de vitória com Deus, pela fé nesse Jesus. Admito que outros não pensam assim, e não quero discutir as razões porque eles não pensam assim. Quero colocar algumas coisas. Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós lemos um primeiro texto que diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é na esfera humana, a nossa luta não é contra gente, a nossa luta é contra poderes espirituais nas regiões celestes, que são formadas de principados e potestades. O que é um principado? Um principado é uma área de domínio de um príncipe. O que é um ducado? É uma área sob a autoridade de um duque. O que é um condado? É uma área sob a autoridade de um conde. Então, o que é uma área dominada por um príncipe? Um principado. O que é uma potestade? A grosso modo, alguém vai traduzir como poderes, mas não é isso. O entendimento na língua original que fala de potestas é poderes limitados por uma autoridade maior. É uma jurisdição dada por uma autoridade maior do que quem vai exercer essa autoridade jurisdicional. Então, potestade é um grupo que tem poderes que lhe foram conferidos por uma autoridade maior. Nós entendemos então que a nossa luta, e ele não vai definir qual luta, ele não fala se é uma luta financeira, se é uma luta familiar, se é uma luta conjugal, se é uma luta com a nossa saúde contra as doenças. Ele apenas diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue. Sempre tem por trás de uma luta um poder espiritual. Então veja, se nós somos daqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Paulo, discípulo desse Jesus, recebendo uma revelação de Deus, vem para mim e para você e diz assim: preste atenção à sua vida, olhe para todas as lutas que você tem enfrentado, todas, veja com quem você está brigando. Você briga com o vizinho por causa da vaga do estacionamento no prédio? Você briga com o vizinho por causa do som alto que ele ficou até as 3 horas da manhã com ele? Você briga com o chefe porque ele te deu uma resposta atravessada? Você briga com o pai porque ele foi injusto favorecendo um outro filho? Você briga com a mulher porque de alguma forma ela fez alguma coisa que te ofendeu? Ou você briga com o marido porque ele deixou de fazer alguma coisa que você esperava? Você briga com o ex? Você briga com a ex porque de alguma forma o filho não foi bem tratado? Você briga com o irmão? O que Paulo vai dizer é o seguinte: para tudo e entenda que você não está brigando com a pessoa, você está brigando com alguma coisa que está por trás da pessoa. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra poderes espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele diz assim: principados. Então vamos entender uma coisa. O que é um príncipe das regiões espirituais?
Nós recentemente vimos o Brasil eleger um presidente. A primeira coisa que um presidente faz, que um governador faz, que um prefeito faz, é trazer o grupo de pessoas que vai assessorá-lo. Então, no primeiro escalão, no governo federal, você tem ministros. Num governo estadual, você tem secretários. Então você tem um ministro da Agricultura, você tem um secretário da Agricultura. Você tem no âmbito federal um ministro da Economia, você tem um secretário da Fazenda na esfera estadual. A prefeitura municipal também é assim. Então esse time que vai receber a autoridade do presidente ou do governador, que são chamados de ministros na esfera federal, que são chamados de secretários na esfera estadual, são chamados na esfera espiritual de príncipes. Então veja, existe um príncipe que recebe uma autoridade, recebe uma potesta, recebe um conjunto de poderes para atuar em cada esfera. Quando você entra num problema, quando você entra numa luta, tenha certeza, ela pode até se manifestar no humano, ela pode até se manifestar na sua relação com um vizinho, com um parente, com o esposo, com a esposa, com a sua saúde, com a sua economia, mas por trás disso e aproveitando as fraquezas que nós oferecemos a eles gratuitamente, existem poderes espirituais comandados por um príncipe. Quando você entra numa luta com o ex, você não está brigando só com o ex ou com a ex. Tem um poder espiritual marionetando por trás. Tem uma influência demoníaca. Pastor, mas isso é muito absoluto. Irmãos, o tempo todo nós somos influenciados. A minha namorada não está aqui nessa noite, né? Minha namorada há quase 40 anos. Depois do almoço, hoje ela teve uma crise alérgica, foi para o hospital, não sabe exatamente a quê, o médico já entrou com um remédio na veia e passou mais alguns remédios. Engraçado, ela respondeu alergicamente a alguma coisa que ela comeu. A gente não sabe o que é. Nós respondemos à alimentação. Você já ouviu dizer que nós somos o que nós pensamos? Que se você começa a pensar de forma negativa, nada dá certo na sua vida? Que quando você pensa de forma positiva, as coisas começam a dar certo? Existe um exemplo muito interessante daquela pessoa que coloca um copo cheio até a metade com algum líquido e pergunta para alguém que tem pensamentos positivos: como é que está esse copo? A pessoa diz: está meio cheio. Mas se você perguntar para uma pessoa de pensamentos negativos, ela diz: está meio vazio. Você já reparou que tem pessoas que só falam coisas ruins? Você já reparou que tem pessoas que só predizem coisas ruins? E como é que é a vida dessa pessoa? Negativa, tudo dá errado. Mas também tem pessoas que são otimistas, tem pessoas que só pensam no lado bom das coisas, chegam às vezes a ser irritantemente otimistas. E tudo dá certo para elas, porque nós respondemos aos pensamentos. Então veja, nós respondemos ao que comemos, nós respondemos aos pensamentos, e é óbvio que nós respondemos às potestades e aos principados espirituais. Então quem é que se vale daquilo que você oferece para eles para te influenciar em cada luta da sua vida? Ora, é simples: principados e potestades. A grosso modo chamado na igreja evangélica e na igreja católica de demônios. O tempo inteiro nós estamos em lutas permanentemente. Pastor, mas aí a gente tem que estar em guarda o tempo inteiro? Irmãos, a gente já não fica em guarda o tempo inteiro contra vírus e bactérias? Você come sem lavar as mãos, é um risco. Você se toca sem lavar as mãos, é um risco. Você come um alimento sem lavar, é um risco. Você sai à rua sem olhar de um lado para o outro, é um risco de ser atropelado. Você sai à meia-noite, você sai de madrugada em lugares escuros despreocupadamente? Não, você sabe que está em risco. Então o tempo todo nós estamos em alerta por coisas do mundo natural. Será que do mundo espiritual é diferente? Será que nós não estamos em constante perigo no mundo espiritual? A Bíblia vai dizer para nós que sim, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais do mal nas regiões celestes. Então esse é o primeiro texto. Segundo texto, nós lemos a respeito de Jesus, o Filho de Deus, porque nós estamos acreditando que Jesus é o Filho de Deus. Então a Bíblia vai dizer que esse Jesus
expôs as potestades e os principados, os esvaziou, os despojou e sobre eles triunfou na cruz. Irmãos, vamos entender o que é despojo. Despojo é um termo técnico para tempos de guerra. Na Bíblia é isso. Quando um exército vencia o outro, ele tomava todos os bens do outro, esvaziava o outro. O reino A vinha contra o reino B, o reino B perdia a guerra, o reino A tomava tudo que era deles, levava escravos, levava os bens. Quando Nabucodonosor vem contra Judá, quando Nabucodonosor vem contra Israel e vence, ele leva os jovens fortes para serem escravos em Babilônia, ele pega os utensílios, ele pega os enfeites, ele pega o tesouro da casa do Senhor e leva para a sua terra, despojo de guerra. Quando Abraão venceu os 4 reis que haviam levado, o rei de Sodoma e Gomorra, e haviam levado o seu sobrinho Ló, ele batalha contra eles, ele traz despojos de guerra. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus, o Filho de Deus, venceu os principados e potestades. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Então, se a sua luta, se a minha luta é o tempo inteiro contra principados e potestades, que são demônios, que estão atuando o tempo inteiro em cada situação da nossa vida, Jesus os venceu. Quando Jesus vai à cruz, Jesus vence o diabo, Jesus vence as potestades, Jesus vence os principados, mas não apenas os vence, ele os expôs. Ele disse para mim, disse para você: olha quem é que está colocando a doença na sua vida, olha quem é que está colocando a sua indisposição com esse, olha quem é que está marionetando o seu pai contra você, olha quem é que está colocando lenha na fogueira contra o seu vizinho no estacionamento. Jesus os expôs e diz assim: existe um mundo maligno, paralelo ao nosso, que nos influencia o tempo inteiro, assim como os vírus, assim como as bactérias, eles estão entre nós o tempo inteiro. Há alguém que numa sociedade que está se afastando da palavra de Deus vai dizer assim: eu não acredito. Não tem problema, não tem problema, porque se eu acredito eu me previno. Se você não acredita, você não se previne. Me prevenindo, eu não estou à mercê desses poderes, mas não se prevenindo, você está. E de repente, você fica doente. E de repente seu casamento vai embora, e de repente sua vida financeira acaba, e de repente a sua relação com seus filhos vai por água abaixo, e de repente você tem tudo para dar certo e não dá certo. Faz um curso superior, se prepara para ser um sucesso, mas as portas não se abrem. Você tem tudo para ser feliz, está ganhando dinheiro, tem um bom marido, tem uma boa esposa, tem bons filhos, mas uma depressão vem sobre você, e alguém diz: mas você tem tudo para ser feliz, e você diz: eu sei, mas eu não tenho razão de viver. E de repente passa uma ideia pela sua cabeça: por que você não põe um fim nesse sofrimento? Se mata, junta todos os remédios, abre o gás, toma remédio para dormir, fecha a casa, fica na cozinha, pula do alto do prédio, se lança na frente de um caminhão, bate o seu carro atrás de um outro carro. De onde vêm essas ideias? Paulo está dizendo para nós: os principados e potestades. Por que nada dá certo? Porque os principados e potestades estão atuando. Então, se você não acredita na palavra de Deus, você fica à mercê. E aí você vai dizer para mim: como é que eu vou agir então? Como é que eu vou ficar do lado de Deus? Eu quero ficar do lado de Deus, eu sou de Deus, eu não quero ser amaldiçoado, eu quero que meu casamento dê certo, eu não quero estar em briga com meu ex ou com a minha ex, eu quero ser amigo dele ou amiga dela, se não uma amizade, pelo menos uma relação que um não atrapalhe o outro. Eu quero que aquilo para que eu estudei, eu possa desenvolver. Eu estudei engenharia para ser engenheiro, eu estudei direito para advogar, eu estudei para ser piloto de avião, para pilotar avião e não para dirigir Uber, com todo respeito a quem dirige Uber. Irmãos, como é que a gente vai escolher ficar do lado de Deus? Como é que nós vamos triunfar sobre as potestades e os principados? E aí tem um texto que nós lemos aqui de Deuteronômio. O Senhor Deus chama o povo de Israel, e olha aqui para mim em nome de Jesus: Israel representa a todos nós. A Bíblia diz que tudo quanto está escrito na Bíblia está escrito para o nosso exemplo. O Senhor Deus chama Israel e diz assim: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, eis que ponho diante de vós o bem e o mal.
Escolhe, pois, a vida para que vocês vivam, para que a sua semente, os seus filhos sejam abençoados, para que vocês prolonguem os seus dias na terra, para que tudo que vocês fizerem dê certo. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Deus está dizendo o que Ele quer para a sua vida. Ele quer que você viva muitos anos. Então Deus não quer doença na sua vida, Deus não quer fraqueza na sua vida, Ele não quer que você passe fome, Deus não quer que você passe penúria. Não é plano de Deus que você caia na miséria, não é plano de Deus, porque Ele está dizendo: escolhe, pois, a vida para que você viva, você e a sua semente, você e os seus filhos. Deus não quer que você estude para ser um professor de geografia e acabe a vida fazendo um concurso para ser lixeiro da prefeitura, com todo o respeito que o lixeiro me merece. De repente você diz: eu quero ser lixeiro, eu sempre gostei disso, acho que é legal. Então faça o concurso, mas você escolheu. Mas se você escolheu ser um professor de geografia, de história, de educação física, imagino eu que você vai ser feliz dando aula. Por que as pessoas hoje estão tão interessadas em fazer concursos? Por quê, irmãos? Porque elas querem um mínimo de garantia de que elas vão ter como se sustentar. Só que os estados estão quebrados, as prefeituras estão quebradas. Então você faz o concurso, mas não tem garantia que vai receber salário, não tem garantia que terá direitos. O que é que te garante que você vai ter uma vida boa? A palavra de Deus. Aí o Senhor Deus diz assim: você quer andar com Deus? Eis que ponho diante de vós hoje a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Como é que você escolhe a vida? Aí o Senhor Deus diz assim: obedecendo aos mandamentos, levando a sério os julgados de Deus, apresentando-se a Deus em obediência aos seus estatutos, seguindo as suas leis. Irmãos, que coisa interessante. Então, ser de Deus não é ser membro de uma igreja, ser de Deus não é vir ao culto, ser de Deus não é ser dizimista, ser de Deus é você obedecer todos os mandamentos, é você conhecer e obedecer a lei do Senhor, é você obedecer os seus estatutos, é você conhecer aquilo que Deus já julgou. Então, quando eu vou para aquilo que Deus já julgou, e eu vejo que Deus julgou alguma coisa, eu sei que numa situação parecida com aquela, já existe um determinante divino. Eu vou obedecer aquilo que Deus já julgou. Eu conheço os mandamentos, eu conheço a lei, e eu começo a obedecer. Sabe o que acontece? Eu me aproximo de Deus, eu me afasto das potestades, eu me afasto dos principados, eles param de ter poder sobre mim. Vou te dar alguns exemplos. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, está escrito. O que é ansiedade? Ansiedade é antecipação de alguma coisa. O ansioso quer trazer aquilo que está no amanhã para hoje. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então a Bíblia diz assim: não seja ansioso. E a gente é ansioso, e sabe o que a gente diz? A gente diz ainda com a cara mais boa do mundo: ah, eu sou muito ansiosa, ah, eu sou muito ansioso. Você está dizendo que você está desobedecendo a palavra. A ansiedade é fruto da falta de confiança em Deus, da falta de fé. É você querer trazer aquilo que está no futuro para agora, para resolver aqui e agora. Quando você desobedece a Deus, o que a ansiedade traz para você? Medo. O que o medo gera em você? Uma doença que nos dias de hoje é conhecida como síndrome do pânico. A ansiedade gera várias doenças, e entre elas a síndrome do pânico. Sabe o que é síndrome do pânico? É quando você acorda de madrugada e diz: eu estou morrendo, eu não consigo respirar. Vai para o médico achando que está morrendo, o médico olha, tudo está clinicamente perfeito, só que o cérebro não está funcionando direito. Você quer ver outra coisa? A Bíblia diz assim: perdoai-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Irmãos, é um imperativo.
Não tem uma desculpa para dizer assim: eu não perdoo Joana, eu não perdoo José, eu não perdoo Joaquim. Ah, porque ele pisou no meu pé. Ah, ela me chamou de feia. Eu não tenho o direito de não perdoar. Eu tenho uma obrigação de perdoar. Ele diz: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a obediência ou a desobediência. Se você obedece, você está cheio da vida. O poder do diabo, o poder das trevas, o poder das potestades, o poder dos principados não vale contra você. Você está blindado pelo poder de Deus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Que coisa interessante. E aí, quando você não perdoa, sabe o que acontece? Você está avinagrando o seu ser. Você está preso. Tem uma historinha que eu gosto de contar. Uma formiga estava trabalhando. Formigas são trabalhadoras, irmãos. Formiga não é preguiçosa. O homem é preguiçoso, formiga não é preguiçosa. Formiga não tira férias, formiga não se alegra com feriado. Aliás, elas não têm feriado, não tem final de semana. E a formiga estava trabalhando e carregando uma folha muito grande. Em algum momento, quase no final do dia, ela se cansou e disse: eu vou colocar essa folha aqui do lado e vou fechar os olhos um pouquinho para descansar. Fez isso, mas dormiu, pegou no sono, não percebeu que já era final do dia. A noite chegou. Quando a noite chegou, a temperatura caiu, nevou sobre algumas folhas. Essa folha que tinha um bloquinho de neve em cima estava sobre a formiga, se inclinou e o bloquinho de neve, pum, caiu sobre o pezinho da formiga. A formiga acordou, assustada, tentou tirar o pé, mas era muito pesado e o gelo já segurou. Ela sentiu que não conseguia e ficou olhando o que ia acontecer. De repente ela ouviu um barulho mais ou menos assim, Era uma coruja. Ela olhou para a árvore, viu a coruja e disse: dona coruja, será que a senhora pode tirar o meu pezinho debaixo desse gelo? E a coruja disse: eu não tenho condição de fazer isso. Você tem que pedir, talvez, para a dona lagarta, quando ela passar, porque ela tem muitas patas, e ela vai poder te ajudar. E ela ficou esperando a madrugada, entrou, veio a dona lagarta. E quando ela viu a lagarta, ela disse: dona lagarta, a senhora poderia me ajudar, me puxar, tirar aqui com as suas muitas patas, me puxar e tirar o meu pezinho debaixo desse bloco de gelo? A lagarta olhou e disse: olha, eu não posso, eu não tenho esse poder. Se eu me encostar nesse bloco de gelo, também ele vai me grudar e eu não vou conseguir sair. Daí a pouco ele vai me congelar e eu vou morrer, eu sou muito frágil. Eu não passo de uma borboleta enrustida. Aí ela foi embora, mas antes de ir embora disse assim: sabe quem pode te ajudar? O sol. Quando o sol sair, a senhora conversa com ele. E aí a formiga ficou esperando. Quando o sol começou a sair preguiçosamente, quando lançou seus raios para um lado, para o outro, espreguiçando, quando colocou a cabecinha para fora, assim, aquela cabecinha bem amarelinha, vermelhinha, a formiga disse: sou sol, o senhor pode me ajudar? Eu estou aqui presa. E o sol disse: claro que posso. E lançou a sua luz sobre o bloco de gelo. E o bloco de gelo foi derretendo, e a formiga pôde tirar o pezinho e ficou liberta. Irmão, sabe o que é a mágoa? Sabe o que é o desejo de vingança? Sabe o que é o ficar com raiva? É um bloco de gelo que nos prendeu. A pessoa que não perdoa, a pessoa que se sente magoada, ela está com o seu coração debaixo do gelo. Ela está entorpecida, ela está presa. Ela não prendeu a pessoa que ela magoou. Ela não prendeu-se a pessoa. Ela foi presa pela mágoa. E não adianta pedir ajuda a psicólogo. E eu sou psicólogo. Não adianta pedir ajuda a psiquiatra com remédio. Não adianta pedir ajuda para o padre, para o bispo. Não adianta. Você precisa ir ao sol da justiça. Quem é o sol da justiça? A palavra de Deus diz que o sol da justiça é Jesus. E quando você vai a Jesus, Jesus disse assim: perdoai-vos. Perdoai-vos é um imperativo. Se você não perdoar, você não será perdoado. Se você não for perdoado, o seu pecado continua em você. Se o seu pecado continua em você, os principados, os príncipes, ministros de Satanás, as potestades, os poderes que servem a esses ministros vêm contra a sua vida, e a sua vida vai ser uma vida de luta contra principados e potestades nas regiões espirituais, e você não vai vencer. Mas quando você pede a Jesus e Ele diz: perdoa, não ande ansioso,
E você tira a ansiedade, você tira o medo e você diz: eu dependo de Deus, eu sou de Deus, Ele é a minha riqueza na terra e no céu, Ele é o meu guardião, Ele me pega pela mão, Ele me guia. Quando você ouve a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, e quando você perdoa e você diz: eu não vou mais carregar mágoa, eu vou libertar-me dessa pessoa, eu vou me libertar dessa mágoa, eu vou olhar para essa pessoa e vou dizer: Jesus me perdoa, eu também te perdoo. Sabe o que acontece? Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que quando Deus fez o homem, colocou o homem num jardim. Sabe o que tinha no jardim? Um passarinho cantando. Sabe qual que era a água que tinha no jardim? Água mineral. Que tipo de vida nós estamos vivendo? A Bíblia diz que nós devemos estar contentes tendo o que comer e o que vestir. Naturalmente, o que comer e o que vestir representa o conjunto das nossas necessidades. Mas nós somos instigados o tempo inteiro a ter mais uma meta. Nós somos instigados o tempo inteiro a trocar o carro, a comprar uma casa melhor, a comprar 2, 3, 4 pares de tênis. Mulheres, vocês são instigadas a comprar 5, 6, 7 pares de sapato, 8, 9, 10 bolsas diferentes. Nós precisamos ter de tudo e muito. E sabe como é que você vai vivendo? Você vai vivendo de uma forma adoecida. A palavra de Deus diz: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Nós esquecemos o que é estar contentes. Nós esquecemos que nós podemos acordar ouvindo passarinho. Sabe por que não tem passarinho? Porque a gente não planta árvore. Sabe por que a gente não tem passarinho? Porque a gente arrebenta as árvores. Sabe por que não tem saúde? Porque nós sujamos os rios, nós sujamos o ar, nós poluímos a terra, esquecendo de que nós somos aqueles que devem guardar e lavrar o jardim, que nós devíamos acordar como passarinho todo dia. Irmãos, o diabo, ele usa aquilo que nós entregamos para ele. O diabo usa as pessoas que a gente deixa ele usar. O que nós precisamos? Retornar a Jesus. Sabe onde que está a paz? Eu conversava hoje com o Tiago, nós saímos para pedalar depois do almoço, e o Tiago disse: pastor, eu estava lendo um trabalho acadêmico, e a moça que escreveu disse assim: Deus não está fora da gente, Deus está dentro da gente. E eu não te falei, nós não tivemos oportunidade, eu esqueci, mas falo agora. Ela também está errada. Deus não está fora da gente, ela está certa, mas Deus não está dentro da gente, isso também está errado. Deus está em todos os lugares, Deus está fora e está dentro. Todas as coisas são Deus sendo. Eu reconheço Deus em todas as coisas, mas eu posso escolher o caminho do mal. Ele disse: eu ponho diante de vós o caminho da vida e da morte. Escolhe o caminho da vida, o caminho da obediência, o caminho do conhecimento. Obedeça a Deus, perdoe. Obedeça a Deus, não seja ansioso. Obedeça a Deus, cuide do meio ambiente. Obedeça a Deus, tenha uma vida pacífica. Obedeça a Deus, seja mais carinhoso com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu irmão. A Bíblia diz: honrar pai e mãe. Olha aqui para mim, você que é filho. Eu acho que todo mundo aqui é filho, porque quem é pai também é filho, quem é mãe também é filha. A Bíblia diz: honrar pai e mãe é mandamento. Paulo nos lembra que é o primeiro mandamento, com uma promessa. Qual é a promessa? Se você honrar seu pai e sua mãe, você, além de viver muito, tudo que você fizer vai dar certo na vida. Irmãos, olha que coisa tremenda. Como é que tem filhos que não honram seus pais e diz que são cristãos? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o marido deve tratar a esposa como Cristo tratou a igreja, com toda a dedicação, protegendo, cuidando, zelando, sustentando, ajudando, sendo companheiro, não sendo dono, não sendo feitor, não batendo, não humilhando. A Bíblia diz que a mulher deve ser sujeita a seu próprio marido. Sujeita não é ser inferior, mas é entendê-lo como aquele que tem uma palavra que deve ser levada em consideração. Ouvir para entender e não ouvir para responder. Ouvir para conversar, ouvir para achar a melhor solução. Mas se você não considera a sua mulher e não considera o seu marido, você não está em obediência à palavra. O que sobra para você? Demônio na sua vida, que vão se valer daquilo que você oferece para ele, para enfermizar a sua vida. E aí um dia você chega e diz: não sei por que tudo dá errado na minha vida. É fácil. Você não acertou o caminho lá atrás. Ele pôs para você o caminho da vida e da morte. Sabe o que a igreja é? A igreja é um hospital para pessoas doentes.
Sabe o que a igreja é? A igreja é uma escola para quem quer aprender. Sabe o que a igreja é? A igreja é uma casa onde eu encontro a família de Deus. Sabe o que a igreja é? A igreja é o altar onde eu ofereço a Deus o meu louvor e a minha adoração, e onde eu recebo de Deus o poder de cura, o poder de bênção na minha vida. Você quer mudar de vida? Você quer melhorar de vida? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele vai fazer. Anda em obediência à palavra. Não se estribe no seu próprio entendimento. Você não é mais sábio, você não é mais sábia do que Deus. Não se estribe no seu próprio entendimento. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, obedeça os seus julgados, obedeça os seus estatutos, ouça a voz dos seus pastores, porque o pastor verdadeiro, ele te mostra o caminho da salvação. Ele não salva, quem salva é Jesus, mas ele mostra o caminho da salvação. E aí, você vai viver longos dias, e um dia nós vamos olhar para a Angélida velhinha, né? E perguntar, como é que você conseguiu ter uma família tão abençoada? E ela vai dizer, levei a sério a palavra de Deus, e Deus me abençoou. A gente vai perguntar para o marido dela, para o Gleison, como é que você conseguiu chegar a essa idade, com tanta dificuldade, com tantas lutas? E ele vai dizer, porque eu deixei Jesus lutar por mim, eu só tive que obedecer. E em cada luta, ele foi o meu general, ele foi à frente, ele lutou por mim. E eu só posso levantar a mão e dizer, louvado seja o meu Jesus. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.